Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de Java Server Faces. Nesta aula, iremos continuar a implementação de uma manutenção CRUD com relacionamentos muitos para um, onde trabalharemos a tela de listagem e o diálogo para edição dos objetos. Então, na aula anterior, nós criamos as estruturas necessárias para atender do lado do servidor o que era necessário para a manutenção CRUD para a classe país. E nesta aula nós vamos implementar agora a parte da interface gráfica. Bem, na outra manutenção nós criamos então dois arquivos, formulário e listar. E agora a gente vai reaproveitar um pouquinho deles. Vamos criar aqui dentro do privado uma pasta chamada estado. E daí a listagem é muito semelhante, então a gente não vai modificar muito, Nós vamos reaproveitar o que a gente já fez, Então eu vou copiar, e vou colar aqui no estado, Ctrl C, Ctrl V no estado, E daí o que nós mudaremos? Aqui eu posso vir no substituir, Onde eu falo de país, eu substituo por estado, E mudo todas as alterações, E agora alguns detalhes que a gente vai ter que modificar, Então, eu vou primeiro, vou tirar esse messages aqui para não ficar as mensagens duplicadas, O nosso formulário de edição, O que irá ocorrer com ele? Nós vamos colocar aqui um ID, que eu vou chamar de forma e listagem, que nós teremos mais um formulário, que é o formulário de edição, que ficará fora deste formulário. Então vamos colocar ele aqui. Daí, beleza, vamos ver o que a gente tem que mudar mais. Aqui ele pegou o controle estado novo, estado ordem, Então aqui o estado, vamos ver os atributos. Ele tem ID, nome e o F, Eu poderia colocar também aqui o atributo país, E daí no item velho eu tenho que colocar o nome do atributo que eu vou usar para fazer a consulta, que vai ser país, ponto nome. Então ele vai descer aqui na classe país, procurar pelo nome, vai montar a consulta, vou poder pesquisar então os estados por país, Aqui daí na listagem também eu poderia colocar aqui na coluna que tem o ISO, eu vou colocar o F e objeto.uf, E também poderia listar o nome do país, Que aquele estado se encontra. Então, eu vou colocar aqui país, E objeto.país.nome. Beleza. Agora nós temos que fazer algumas modificações para suportar uma manutenção com diálogos, Lá no showcase do PrimeFace, Não, vou ir para o showcase do PrimeFace. Aqui então ele tem aqui em panel, ele tem uma opção aqui de overlay talvez. Aqui dialog. Então aqui nesse dialog, ele na verdade é uma janelinha modal, Nós vamos fazer uma janela modal e aqui dentro nós vamos colocar as nossas os nossos elementos para manutenção, ali da edição deste objeto, E daí para chamar, o diálogo basicamente é assim, é um elemento desses aqui que eu crio, p2.dialog, onde eu dou um nome, o getVar, para ele. E daí eu tenho que chamar no evento onClick, dos botões que chamam ele, o método show. Então nós temos que colocar aqui no botão novo, por exemplo, aqui nós vamos colocar, nós não vamos deixar Ajax como false, porque agora vai ser uma manutenção com Ajax, E daí eu vou colocar aqui no evento onComplete, O que é? Então, após ele completar a ação novo, ele vai fazer o seguinte, ele vai chamar aqui, pf, daí eu vou escrever aqui, dlg, que vai ser o nome do nosso diálogo, daí chama o método show, E ponto e vírgula. Então, ao completar, ele vai mostrar esse DLG, que é um diálogo,
E daqui eu tenho que fazer, como vai ser com a Ajax, vou dizer o que ele vai atualizar na tela, porque daí ele vai criar um novo estado e atualizar aquele formulário de edição, né? Então eu vou fazer um update no 2 pontos form edição, tá? 2 pontos aqui porque eu estou chamando de elemento que está fora deste formulário. 2 pontos form edição, né? E daí eu tenho que fazer o mesmo, tá? Eu posso até copiar aqui. Eu vou fazer o mesmo lá no evento, no editar, tá? Então no editar eu também, né, vou chamar aqui este... Eu não vou deixar funcionando com a Ajax, tá? E após executar a ação de carregar o estado, né, ele vai chamar o show do diálogo. E agora nós temos que criar, tá, o formulário para essa edição, tá? Quando nós criamos lá no nosso template, tá, nós usamos o layout do PrimeFace. E daí regiões editáveis, né, que seriam a região editável do título, né, do conteúdo, que é o que a gente já está utilizando aqui, e uma outra região para editar aqui os diálogos. Tá? Então agora o que nós faremos? Né? Isso aqui eu tinha que colocar esses diálogos fora de uma unidade de layout, né, para ela não ficar atrás para funcionar de forma modal. Então agora nesse listar aqui que nós já ajustamos, tá? Após então nós temos o elemento define de conteúdo, nós iremos definir mais um elemento, ó, o i2.define, e daí teria um name que seria diálogos, tá? E daí dentro desses diálogos, nós vamos criar um p2.dialog, tá? With getVar vou colocar dlg, né? No header eu vou escrever então edição. Eu vou dizer que ele vai ser modal, tá? E também eu vou dizer que ele não vai ser redimensionável, tá? Então estou criando ele aqui. E daí dentro dele a gente vai colocar, você pode ver que em algum momento que a gente está mandando ele fazer uma atualização no form edição, né? E daí aqui nós vamos colocar então um h2.1form, tá? Com o id form edição, né? Daí aqui vamos colocar também um grow, ó, um p2.grow, para exibir essas mensagens, tá? E eu vou colocar aqui uma div alinhando pelo centro para colocar o painel de edição dentro dela, né? Então agora eu vou criar p2.1 panel grid, tá? Com duas colunas. Bem, daí dentro desse panel grid eu vou colocar no rodapé f2.facet com name footer, que vai ser o rodapé então deste panel grid. Vamos colocar um botão, né, para salvar o objeto. Então vou colocar aqui uma div align center, né? E dentro dela, então vou colocar um p2.1 command button com o valor salvar, tá? Vai ter um ícone aqui, o icon disk, tá? Daí no action listener dele, eu vou colocar aqui controle produto, controle estado e o método salvar, tá? Até nos outros, aqui nas outras ações teria que ser tudo listener, né? Porque ela lá também no novo e no novo e no editar, tá? Seriam ações listener porque tem retorno void, tá? E daqui um detalhezinho interessante, tá? Porque aqui ao completar, tá? Dos outros, o que nós temos que fazer aqui no complete desse botão? Nós temos que fechar o diálogo, tá? Que a gente estava ao completar estava exibindo. Só que aqui tem um detalhe muito importante, que é a questão que eu só vou poder fechar se eu validar os argumentos, que são, digamos assim,
os atributos do estado, que é o ID, nome, a UF e o país. Então, para fazer isso, no onComplete eu vou ter que escrever o seguinte código, tá? Eu vou testar if, então vou colocar um if com a negação de... Opa, com a negação, vou colocar if, então, se os args.validation filet, então, se não falhar a validação dos argumentos, eu vou escrever, então, primefaces dlg.show. Tá? É importante, né, abrir e fechar parênteses, colocar ponto e vírgula. Então, o que vai acontecer? Se a validação dos argumentos não falhar, ele fecha. Aliás, ele faz não show, ele vai fazer um hide, né? Então, se não falhar a validação, fecha o cara. Se falhar, ele continua exibindo, né, o meu formulário. E daí, eu vou ter que fazer um update em 2 elementos, tá? Então, nesse próprio form edição, né, digamos que caso falhe a validação de algum dos elementos, ele vai renderizar na tela, dizendo, ó, esse aqui não é válido o valor que está nesse campo. E também devo atualizar o form listagem, tá? Por quê? Então, se eu inserir um novo elemento, ele vai ter que ser renderizado pelo data table. Tá? Então, esse que seria o nosso command button. E agora, após né, nossa facet, então nós vamos colocar todos né, os atributos do estado, que são o quê? O ID, o nome, né, a UF e daí o país, tá? Então vamos colocar aqui, ó, p::output label, value ID, tá? E daí um p::1 input text com o valor daí apontando para o nosso controle do estado, para o objeto que é um estado e para o seu ID, tá? E aqui eu vou colocar read-only true, devo colocar o tamanho 5, tá? Agora a gente vai colocar mais um aqui, então, p::, mais um output label com o valor nome. Desse aqui vai ser para o txt nome, né? Eu vou vincular esse output label para as mensagens que vai aparecer para o input text. Eu vou colocar um p::, input text. O ID dele vai ser então txt nome, tá? Com o valor sendo apontado para meu controle estado, para meu objeto e para o nome, né? Vamos até pegar aqui no controle estado, vamos ver só no estado. Então o nome é com 50, o F com 2, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, size igual a 50, max length 50, tá? Posso até colocar aqui um placeholder obrigatório. Tá? Então basicamente é isso aqui. Agora o que eu vou fazer? Fazer a mesma coisa aí para o F, tá? Então a UF do estado tem 2, né? Aqui eu só vou mudar então os nomes, UF para o txt UF, ID UF, objeto.uf, né? E aqui no size vou deixar aqui, ó, 3 e o max length 2, tá? Só questão de tamanho. E de obrigatório não precisa colocar porque não vai caber no tamanho do campo, né? E agora que está o detalhe interessante, né? Que é a questão de como né, eu vou selecionar o país daquele estado, né? Então eu vou colocar aqui ó, um p::, output label, valor país, tá? E eu vou colocar for o select país, tá? Bem, daí esse cara aqui eu vou usar um p::, select one menu, né? O ID dele, vamos colocar já o ID para a gente não esquecer, select país, tá? E daí o valor dele apontando então lá para o controle estado, para o objeto e para o seu país, tá? Até aqui tudo bem, né? Porque é o valor normal, né, do objeto. Agora o que muda aqui? Eu vou usar um F::converter primeiro, né?
E daqui eu vou colocar o converter ID, converter país, que tem que ser exatamente o que eu escrevi aqui, né? Converter país, esse conversor, que é o ID do conversor. Que daí então, para todos os objetos que estão nesse menu aqui, né? Ele vai usar esse conversor, né? No caso, ele vai estar enviando um país, ele pega o país aqui e converte em string, e assim, e o contrário também, tá? Agora, outra coisa que nós precisamos fazer, né? Eu vou colocar aqui um F2 pontos select item, tá? Eu vou escrever aqui, ó, item label, né? Selecione um registro, tá? E daí no item, aliás, agora eu vou colocar aqui o no select option true. Então essa aqui é uma opção selecionável, né? E agora tem que popular, né, os itens que vão aparecer nesse select no menu. Então eu vou usar aqui um F2.1 select itens, tá? Deu valor, eu tenho que apontar lá para meu controle, né, do estado, para o DAO de país e para o atributo lista todos, tá? Nome de var eu vou colocar P, tá? E daí eu vou colocar aqui, ó, na opção de item label, tá? Eu colocarei daí então p.nome, tá? E daí basicamente seria isso aqui, né, para a gente trabalhar. Daí no nosso template lá eu tenho que colocar mais um menu, tá? O item de menu, que eu vou colocar o controle de estado e vou colocar aqui então manutenção de estados, tá? E agora vamos ver lá na nossa listagem, então tem as duas manutenções agora, tá? Se deu tudo certinho, olha só. Então a princípio está funcionando. Quando eu clicar em editar aqui, ó, então ele carregou, tá? E salvo. Há uma coisa que é interessante colocar aqui, ó, dentro do meu template também. Vou colocar aqui, ó, dentro desse formulário, tá? E eu vou fazer um i2.1 includes, tá? Com src eu vou colocar barra templates barra ajax status.xhtml, tá? Isso aqui para que é? Só quando eu estou editando alguma coisa para ver que ele girou bem rapidinho aqui uma bolinha no canto inferior direito, né? Ó, quando eu salvo ela vai girar de novo. Isso aqui é só para ela não ficar atrás do meu diálogo, tá? Então vou clicar em novo diálogo, né? Se eu tentar clicar em salvar, ó, ele está validando meus campos, ó, todos que não foram informados, tá? Vou colocar aqui teste, tá? O FTT e vou selecionar um registro aqui. Tá listando nossos países, selecionei o Brasil, salvei, tá? Aqui eu vou editar esse cara aqui. Vou escrever então Distrito Federal DF, salvei, tá? Vamos excluir aqui o Rio Grande do Sul. Excluiu. Então tudo funcionando, né? Com Ajax e diálogos, tá? Daí tem várias coisas interessantes até aqui dos diálogos que você pode utilizar depois, tá? Ele tem umas opções aqui que tu pode minimizar, sabe? Olha só. Que a gente não vai utilizar aqui, ó. Acho que é então minimizable, vou colocar aqui, ó, true, maximizable, true. Então, são detalhes interessantes que enriquecem a nossa interface. Por exemplo, aqui, ó, vou editar, tá? Então ele tem a opção aqui, ó, de minimizar, ó, ele vem aqui para baixo, tá? Ou de maximizar. Então eu posso esse diálogo, ó, eu tenho várias opções, né, de modificar ele, tá? A gente vai usar sem essas opções aqui, por enquanto, tá? Mas é importante saber que vocês têm mais opções para eles. Tá? Também é legal, né, quando necessário, né, acessar aqui o showcase do Prime Face, ele vai te falar, né, se tem mais coisas que eu posso utilizar com esse componente. Bem, pessoal, então, obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.